Glória a Deus, glória a Deus. Boa noite, paz seja com todos. Hoje culto gravado, já não preciso mais avisar. Creio que todos nós já ouvimos em algum desses passados que quando não temos como fazer ao vivo, nós colocamos gravado. Não pode faltar nem palavra e nem oração. Eu sempre inicio do começo. Repetitivo, redundante, né? Fica até estranho, mas meu irmão, minha irmã e você que me ouve e vai assistir a algum momento, dízimo e oferta. Tem muita gente que fala assim, ih, lá vem. Dízimo e oferta faz parte da palavra de Deus, faz parte da Bíblia. E nós que estamos aprendendo a palavra de Deus, nós que já conhecemos a palavra de Deus, sabemos que tudo que está na palavra é a verdade. Claro que muita distorção existe por aí, muita situação de interesse existe, sim, mas a palavra é muito clara. Nós, por amor e fidelidade, devolvemos o dízimo e entregamos a oferta. É assim. A nós cabe cumprir essa parte. Daí para frente, quem cuida, quem administra, quem gasta, responde a Deus. E de Deus ninguém foge. Isso é muito claro, muito simples. Então, quando nós devolvemos o dízimo, entregamos a oferta, nós estamos cumprindo a palavra. Mas não por interesse, por ganância, como se fosse uma aplicação financeira, vou devolver o dízimo e entregar a oferta para multiplicar o que eu tenho. Não. É amor e fidelidade, é a base. A base. Segure em sua mão dízimo, oferta. Leve à igreja que você faz parte. Se você não está em nenhuma igreja, visite. Visite. E onde o seu coração fica tranquilo, esse é o lugar. Feche os seus olhos. Erga a sua mão, tendo ou não alguma coisa nela. Participe sempre de oração. Faça sempre oração. Oração funciona. Esse é meu lema. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós glorificamos a Ti. Sabemos, ó Deus, que tudo que temos vem do Senhor. Esta terra e tudo que nela há vem do Senhor. Pai amado, nós glorificamos a Ti, porque o Senhor tem mantido e suprido na nossa vida. Senhor, agora com alegria, com felicidade, nós entregamos e devolvemos ao Senhor. Recebe, Pai, o dízimo, recebe, ó Pai, a oferta, em nome do Senhor Jesus Cristo, e tem misericórdia. Tem misericórdia de nós, Pai. Todos aqueles que trabalham, que produzem, têm misericórdia. Todos aqueles, ó Pai, que estão procurando trabalho e emprego, têm misericórdia. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Hoje nós vamos conversar uma coisa que já tem estado em meu coração há algum tempo. E coincidentemente hoje de manhã, antes do almoço, estávamos conversando com um pastor. E nessa conversa, a base dessa palavra de hoje, ela veio. Nós temos até autorização na palavra de pedirmos e apresentarmos as nossas petições a Deus. É autorizado. Nós fazemos isso. Jesus apresentou em oração tantas coisas e tantas pessoas. Recebeu toda a solução, toda a cura, toda a libertação. Mas, às vezes, nós apresentamos um pedido a Deus e não acontece. Não realiza. O milagre não chega. Já passou por isso? Quando nós apresentamos todos os nossos pedidos, mas Deus não é bom? A palavra fala que é. Deus
ouve a oração, a palavra fala que sim. Mas nós somos filhos de Deus, aceitamos o Senhor como Senhor e Salvador. E por que não acontece? O detalhe não é só o porquê não acontece, ou essa pergunta dirigida a Deus, mas hoje em dia, como nós estamos nos posicionando, ou como estamos ficando depois de não receber? Como pequenos mimados que se revoltam, brigam com Deus, maldizem às vezes a situação e chegando ao máximo de maldizer a Deus? Como nós nos posicionamos? Como? É uma coisa tão estranha nos dias de hoje. Deus, ele foi diminuído a um serviçal, a um fornecedor, a um balconista que atende. E é o contrário total disso. O Senhor é o contrário total disso. É Ele quem manda. É Ele quem fala, é Ele quem dá a última palavra. Nós já falamos sobre isso. Só para a gente raciocinar, lá em 1 João, bem para o final da Bíblia, capítulo 5, versículo 14, fala assim: E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, ele nos ouve. Se pedirmos alguma coisa, não fala aqui, se pedir isto ou aquilo, alguma coisa. É qualquer coisa, mas é segundo a vontade de Deus. E todos nós sabemos, está lá em Romanos 12, 2, a parte B, e eu vou fazer um parênteses, quando você se deparar com parte A de versículo, com parte B do versículo, é assim, parte A é a primeira metade dele, às vezes separada por vírgula, ponto e vírgula, ponto, ou uma mudança da ideia. Parte B é a segunda metade até o final do versículo. Na parte B, a palavra nos fala que a vontade de Deus, assim, claro e direto, vontade de Deus, boa, agradável e perfeita. Então, é a vontade de Deus que é a melhor. Ela é a melhor, boa, agradável e perfeita. Então não é a nossa vontade, é a vontade de Deus. Nós temos vontades infinitas. Para pensar isso psicologicamente. Quando nós buscamos ansiosamente uma coisa, conseguimos, já partimos para outra, porque já foi satisfeito o nosso desejo. Então aquilo já não tem mais valor. Aí nós buscamos uma próxima coisa. O homem é infinito no seu querer. Nós queremos mais e mais. Parou para pensar nisso? Já parou? Só que quando Deus fala assim, não, ou ele não fala nada, como nos portamos? Nós entendemos que a vontade de Deus soberana, e quando fala soberana é acima de todas as outras. Nós entendemos que ela é a boa, agradável e perfeita para a nossa vida. Quantas vezes nós pedimos uma coisa e olha só, a maioria do que pedimos é desta terra. É ou não é? Para pensar. É alguma coisa desta terra. Nesta terra. Neste físico. Para pensar. Para que Deus nos ajude a comprar um carro, para que Deus nos ajude a comprar uma casa, para que Deus nos ajude a reformar uma casa, para que Deus nos dê um emprego melhor, para que Deus nos dê. Quantas vezes nós oramos falando assim, Senhor, me dá disposição e vontade para fazer oração uma noite e madrugada toda. Quantas vezes nós oramos, Senhor, me dá disposição para estar em todos os cultos na igreja. Quantas vezes nós oramos, Senhor,
Me dá interesse e vontade de ler a tua palavra diariamente. Quantas vezes? Mas voltando, quando nós não recebemos o que Deus, na oração, apresentamos de Deus, como é que nos portamos? Como servos de Deus, esperando nele o realizar-se da vontade dele. E nós vimos aqui em 1 João que, quando pedimos alguma coisa segundo a vontade dele, ele nos atende. E a vontade dele, boa, agradável e perfeita, é sempre a melhor. Sempre a melhor. Nós podemos, por autorização da Bíblia, apresentar as nossas petições ao Senhor, todas elas. Mas quando o Senhor não nos atende, foi o melhor para nós. Quando o Senhor não nos responde, está respondido. Entendeu isso? E como nos portamos? Voltando no começo, como mimados ou como servos de Deus que entendem que a melhor vontade é a que Deus tem. E que se Ele não nos respondeu, é porque não é bom ou porque não é hora ainda. Nós temos que caminhar para melhor, nós temos que crescer para entender que Deus é sábio. Deus é tudo. Então, quando Ele decide, é o melhor. Quando Ele fala, é a melhor. E quando Ele fala não, é o melhor. Se nós nos portamos como crianças, vamos rever, vamos repensar o jeito que estamos. Porque o Senhor, Ele é bom. E Ele sempre vai fazer o melhor. Peça a Deus maturidade. Peça a Deus crescimento para entender que Deus sempre faz tudo de melhor. Mesmo que às vezes o trajeto, o caminho seja difícil, pesado, complicado, mas sempre é para melhor. Amém? Vamos para a oração? Feche os seus olhos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós glorificamos a Ti. Pai amado, nós sabemos que o Senhor é provedor de todas as coisas, que o Senhor é aquele que faz milagre. Senhor, então, nós pedimos a Ti, mas hoje entendemos, começou a clarear o nosso entendimento de que a Tua vontade perfeita é a melhor e que nós não podemos fazer birra, nem brigar, porque não recebemos alguma coisa. Porque se é a perfeita vontade, então a do Senhor é melhor. Nos ajuda, Senhor, a entender isso, a viver assim. Pai amado, que nós possamos entender que nem tudo que pedimos é bom para nós. Podemos sim apresentar tudo ao Senhor, e o Senhor realiza aquilo que está alinhado com a Tua vontade. Senhor, então tem misericórdia de nós, do nosso pensamento e do nosso coração. Senhor, muda tudo isso para que venhamos a entender com maturidade a Tua vontade na nossa vida. Cuida, Senhor, não podemos deixar de apresentar daqueles que estão enfermos, doentes, acamados, desempregados, sofrendo, perdidos num vício, meu Pai. Tem misericórdia de toda a vida em nome do Senhor Jesus Cristo. Alcança, Senhor, as pessoas que lembramos agora. Alcança, ó Pai, aqueles que representamos em imagem de pensamento, um nome. Cuida, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia.